Olá a todos, um bom início de tarde, já são 12 horas e 13 minutos, sejam todos bem-vindos à emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas, em mais uma edição do programa que dá voz e vez à nossa população de todo o estado. Muitíssimo obrigado você de Manaus, muitíssimo obrigado a você da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, a você que neste exato momento está aproveitando o horário de almoço ou simplesmente naquele intervalo com os amigos e com a família, prestigiando o programa Exija Seus Direitos. E é claro também que eu desejo assim uma tarde muito especial a você, amigo telespectador que nos acompanha no interior do estado. Para você ter uma ideia, já temos em 23 municípios, mas é claro que não só o estado do Amazonas, mas o Brasil e o mundo afora também pode prestigiar e prestigia diariamente a programação da Band através do nosso canal oficial do YouTube. É só você acessar youtube.com/Band Amazonas. E é claro, você vai comentar, compartilhar, vai nos ajudar a diariamente fazermos aqui o programa Exija Seus Direitos. Olha, 12 horas e 14 minutos. A gente, hoje pela manhã, já fomos recebidos com algumas informações, alguma notícia. Ontem, quando eu comecei o programa, eu estava falando exatamente aos pais, aos filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é filho e principalmente você que é estudante. Para não desistir. Infelizmente, está acontecendo muita invasão das escolas, muitos alunos não se sentem seguros quando vai à escola em busca de conhecimento. E hoje pela manhã a gente ficou sabendo que uma outra escola ao lado de uma delegacia, o nosso querido bairro Alvorada 2, foi invadida por uma dupla armados, onde eles aproveitaram o momento ali dos alunos para fazer um assalto e ainda agredir, tanto verbalmente como fisicamente. As escolas, tanto do estado como do município, mas a escola estadual e municipal, está com tremenda falta de segurança. E isso daí é uma crítica construtiva que a gente faz. Foi-se o tempo em que as escolas tinham um guarda armado. Hoje os guardas não podem mais estar armados nas escolas. Assim como o cidadão, como o brasileiro, não pode ter sua arma na sua casa, ele não pode andar armado. A população de bem fica desarmada, enquanto os bandidos estão soltos por aí, armados. Eu acho que a gente precisa rever essa história. O povo brasileiro está atento a essas coisas que estão acontecendo. Então fica esse meu pedido, esse meu alerta ao nosso governador, a quem de direito tem que ver uma situação. Porque as câmeras que estão ali vigiando as escolas, até chegar a polícia, já correu tudo que tinha que acontecer. Um assalto, pode acontecer um estupro, pode acontecer coisas piores. Então, para que isso não venha acontecer, eu ainda continuo acreditando no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Então, aos nossos governantes que, por favor, revejam toda essa situação. A população precisa e clama por segurança. Exija Seu Direito, já está no ar. Olha, 12 horas e 16 minutos, a gente começa o programa também já trazendo informação, inclusive ontem, foi sepultado ontem em Manaus o corpo de Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, que foi assassinado em uma área de invasão com grande incidência de tráfico de drogas na zona norte de Manaus, por ter sido inclusive reconhecido como membro da Polícia Militar. O velório do soldado foi realizado no Comando Geral da Corporação e o enterro foi realizado ontem à tarde. A Flávia Moura fez a matéria. Coloca aqui pra gente na tela. O velório ocorreu na manhã desta quarta-feira na capela do Comando Geral da Polícia Militar, na zona sul da capital. Aproximadamente 100 pessoas, entre familiares, amigos e policiais, participaram da cerimônia que ocorreu em meio à forte comoção. Paulo Sérgio Portilho tinha 34 anos e estava desaparecido há 4 dias. Ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Após uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o policial foi encontrado morto em uma área aqui na invasão do Buritizal, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Estamos na busca dos autores. Já identificamos 3, estamos também na busca dos outros 3 autores para podermos prendermos e ver a dinâmica de como, de fato, e o porquê que aconteceu essa barbárie desse crime.
Ainda muito abalada, a irmã do policial militar preferiu não gravar entrevista, mas disse que espera que a justiça seja feita. Paulo Sérgio Portilho tinha 34 anos e estava há 8 anos na Polícia Militar e era lotado na Diretoria de Tecnologia e Informação. Ele era casado e tinha 2 filhos, um de 6 e outro 10 anos. O corpo do policial foi enterrado hoje à tarde no cemitério São João Batista. Obrigado aí a Flávia, 12 horas e 18 minutos, inclusive o trânsito literalmente parou, né, ali pela Avenida Boulevard Álvaro Maia. As pessoas também que estavam nos seus carros, que estavam por ali também, eles se sentiram todos sensibilizados. Um momento triste, principalmente para a família. E você sabe, quando a gente recebe essas notícias, principalmente notícias como essa, que o soldado, o policial, ele foi morto porque estava com uma camisa da Polícia Militar, ou seja, da sua corporação. Aí a gente vê a que ponto, né? A que ponto nós chegamos. Essa é que é a grande verdade. Olha, não adianta a gente apenas falar, a gente precisa agir. E a verdade tem que ser dita. Infelizmente, parece-me que a polícia, nessa briga com os traficantes, nessa guerra, a polícia está levando uma grande desvantagem. A gente vê quando acontece isso, um policial é morto, até mesmo em combate, a gente quase não ouve falar nada. Agora, quando o bandido é morto, na troca de tiro com a polícia, ou quando acontece alguma coisa, é impressionante. A família é a primeira a chegar na imprensa e querer indenização. Um policial, quando ele é morto, por exemplo, em batalha, no trabalho, quando ele está ali a serviço, para a família receber uma indenização, Deus nos acuda. Quantas e quantas mães, viúvas, choram ainda? Quantas e quantas choram ainda pela morte do filho ou pela morte do esposo? E não consegue uma resposta. A sociedade precisa entender que nós precisamos estar unidos. A gente precisa apoiar a instituição chamada Polícia Militar. E isso não é só no Amazonas, não. Isso é no Brasil todo. Aqui no Amazonas ainda está assim, a gente ainda consegue, graças a Deus, a polícia ainda consegue ter esse apoio da sociedade. Tem estados fora aqui do Amazonas, Rio de Janeiro, por exemplo, é impressionante. A polícia militar, quando sobe o morro, ele não sabe se vai descer. A situação é muito complicada. Então a gente precisa sim, o policial precisa ser reconhecido. Sabe, desde quando eu era pequenozinho, criança, eu cresci aprendendo a respeitar a polícia. Muita gente diz que tem medo da polícia. A gente tem que ter medo de polícia. Quem tem que ter medo de polícia é bandido. Cidadão de bem tem respeito pela corporação. E, sabe, a gente precisa, não lembra? A gente chamava o senhor policial, senhor polícia, sim senhor, não senhor. A gente precisa rever esses conceitos. A sociedade precisa abraçar essa causa. Sabe, a gente precisa, o governo como um todo, as autoridades como um todo, precisa dar condições para que a nossa polícia militar possa, de fato e de direito, ajudar na segurança do nosso estado. 12 horas e 21 minutos. Olha, ontem pela manhã, se não me falha a memória, foram divulgadas inclusive as imagens de 3 suspeitos, né? E nós falamos ontem sobre isso, da participação na morte do soldado Portilho. Na mesma ocasião, o delegado-geral da Polícia Civil disse que as causas do incêndio na área de invasão, aonde o corpo foi inclusive encontrado, elas vão ser investigadas. Por quê? Algumas pessoas ali começaram a falar, não, foi a polícia que causou o incêndio. Outros chegaram e falaram, olha, foram os traficantes que tocaram fogo para jogar a culpa na polícia. A Flávia Moura tem as notícias, coloca aqui. Os destroços mostram a proporção do incêndio que atingiu 13 barracos da invasão do Buritizal Verde no Nova Cidade, zona norte de Manaus. Ivan foi um dos que perdeu a casa onde morava com a filha. Ele acredita que o incêndio foi criminoso. Nós estávamos aqui na hora do almoço e mandaram a gente recuar e esperar depois da faixa. Quem mandou? A polícia. Aí quando nós descemos, quando nós subimos a faixa de mais 8 para 9 horas, já estava tudo assim. Os moradores aqui acreditam que quem foi que ateou fogo? Rapaz, um joga a culpa no outro, né? Na verdade estou desacreditado quem foi. Essa moradora conta que perdeu tudo que tinha e que na hora não deu tempo de salvar nada. Achou de polícia, não deixavam ninguém entrar, ninguém mesmo.
Aí foi na hora que, quando era 5 horas, a gente ficou ali aguardando, entendeu? Quando foi 5 horas, ainda eu tentei conversar, né, para mim poder entrar para tirar meus documentos, o importante era só meus documentos. Segundo moradores aqui da área da invasão do Buritizal, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, o fogo começou por volta de 4 horas da tarde. Aproximadamente 13 barracos foram atingidos. Vocês ainda podem observar a situação de como ficou aí após o incêndio. O cheiro ainda é muito forte. Galões ainda com cheiro de gasolina foram encontrados por moradores próximos de outras residências. Eles chegaram em casa e disseram assim, para nós se retirar, enquanto eles fizessem o trabalho deles. A gente perguntou se a gente ia retornar para nossa casa. Ele falou que sim, depois do trabalho a gente ia retornar, que a gente não se preocupasse. A gente desceu. Aí quando a gente estava lá embaixo, tudo apavorado, com medo, né? Foi quando a gente já viu o fogaral acontecendo na nossa casa. Durante coletiva no Comando Geral da Polícia Militar, a polícia se pronunciou e disse que vai abrir uma portaria para investigar as causas do incêndio. Ainda durante a coletiva, a polícia divulgou fotos de 3 suspeitos de participação na morte do policial militar Paulo Portilho. São eles, Marcos Neves Serra, de 19 anos, e outros 2 suspeitos conhecidos como Tô Bandido e Índio. Eles foram reconhecidos por uma testemunha que teve a idade preservada. Todo o sistema ainda está empenhado na busca dos autores e efetivamente nós já temos a identificação de 3 autores daquela ocorrência, inclusive já com mandado de prisão de um deles, mandado de prisão preventiva. Além deles, mais 3 pessoas são suspeitas de ter participação no crime e estão sendo procuradas. E aqui vai um apelo, né, à população também, porque várias fotos foram divulgadas, né, possivelmente pelos moradores, que várias pessoas lá são envolvidas com tráfico e outros crimes, né. Então, mas o que de fato temos são essas 3 pessoas agora identificadas, são elas que participaram efetivamente e diretamente do homicídio, né. As polícias não têm interesse em revide de nada, vingança. Nós iremos sim cumprir o nosso dever condicional, o nosso dever de apurar os fatos e levar à justiça, que é a justiça que deve julgar. Após as diligências, a polícia encontrou a arma que o policial portava, um revólver de calibre 38. A arma foi enterrada dentro de uma residência próximo ao local do crime. Nós encontramos na casa de um dos moradores a arma que possivelmente era do soldado Portilho enterrada, né, e casa essa, inclusive, que tinha já pertence dessas pessoas já em malas, já prontas para fugir, inclusive tinha a identidade de uma dessas pessoas que nós divulgamos as fotos, né, que ele inclusive já tem um mandado de prisão, né, expedido pela Justiça. Muito bem, obrigado aí a Flávia. Eu falei ontem, né, sobre essa questão, inclusive das fotos, os 3 são 6 suspeitos, eram 6 suspeitos, 3, as fotos foram divulgadas, foram liberadas, estavam nas redes sociais. Inclusive ontem, o governador do estado, mesmo não estando no Amazonas, o governador Davi, ele estava em Brasília, mas de lá mesmo ele deu a ordem que houvesse uma investigação séria e imparcial para saber a origem desse incêndio lá na comunidade. Então, parabéns ao governo do estado por isso. E é claro que a gente espera, como você viu inclusive na matéria, os próprios moradores ali meio receosos, olha, um fala uma coisa, outros falam outro, ninguém sabe o correto. A gente tem bem as imagens aí. Você pode colocar as imagens aí, você está acompanhando as imagens aí, ó. Os moradores ficam naquela dúvida. O que a gente sabe é que, na verdade, quem acaba sendo prejudicado com isso foram os próprios moradores da comunidade. Agora, algo me chamou muito a atenção ontem. Eu ia falar sobre isso ontem, mas o tempo estava meio corrido e eu não comentei. Você veja só que a polícia estava o quê? Já há 4 dias, mais de 4 dias, atrás do corpo, sabendo que não tinha. Agora, você veja só, o corpo estava enterrado lá na comunidade. Ele foi morto lá, foi enterrado em pé lá, não é isso? E ninguém sabia de nada. Mas ninguém sabia. Aí, de repente, a comunidade já sabia de alguma coisa. Então, olha, eu sei que muita gente não fala a verdade, ou seja, se omite por medo. Mas a sociedade, foi aquilo que eu falei logo no início do programa. A sociedade precisa entender e precisa ter a polícia como aliado. A gente precisa ajudar a polícia a combater o tráfico, a combater os assaltos, a combater tudo. Porque é aquela questão do mal. Quando você se omite aqui, lá na frente você vai acabar respondendo por isso.
Então é muito importante isso. Eu tenho certeza que logo, logo nós teremos aí o resultado dessa investigação séria e imparcial, que é, inclusive, eu comentei isso aqui ontem, eu pedi exatamente isso ontem aqui no programa, que o governo desse essa ordem para que houvesse essa investigação, para que não pairasse nenhuma dúvida, né, sobre a corporação que é a Polícia Militar. Esses são os 3 suspeitos, né? Olha só, teve o ali, que tá o rapaz ali, o meio índio, né, que eles chamam, é conhecido, ele se entregou ontem, né, no final da tarde, lá pelas 17 horas, ele estava lá na Zona Sul, se não me falha a memória, no bairro Betânia. Aí eu acho que ele ouviu os conselhos da mamãe, porque ele foi com a mãe dele lá na delegacia se entregar. Opa, minha foto apareceu, eu não sei se ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele, né? Antes de ele se entregar, muita gente comentando sobre isso nas redes sociais, eu sei que ele se entregou. Eu espero, talvez ele agora se sinta mais seguro lá na cadeia do que na rua. Talvez seja isso. Então, parabéns aí mais uma vez à Polícia Civil, à Polícia Militar, porque estão ali engajados realmente em tentar resolver, né? Logo solucionar e prender esses bandidos o mais rápido possível. 12 horas e 31 minutos, olha, ontem, né, o último dia do mês de maio, 31 de maio, foi comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E em Manaus foram mobilizadas ações educativas para orientar sobre os riscos do consumo do cigarro. Quem fez? A Gabriela. A Gabriela Moreno fez a matéria. Coloca aqui pra gente. Uma ameaça para a saúde. As consequências do uso do cigarro são irreversíveis e podem até causar a morte. E deixar de usar o cigarro pode parecer uma tarefa difícil, mas não foi isso que aconteceu com a Ananda. Depois de 14 anos como fumante, ela resolveu mudar de vida. O cardiologista falou assim para mim, olha, ou você para ou você continua. E na época eu tomava anticoncepcional. E o anticoncepcional com o tabaco não pode, porque ele pode causar trombose. E ele falou, você pode morrer. Aí eu falei, não, eu quero viver. E no dia seguinte eu parei de fumar. A Ananda percebeu que o consumo do cigarro estava fazendo mal para ela. E hoje, com 4 anos sem fumar, ela leva uma qualidade de vida bem melhor. Tudo melhorou, até a disposição melhorou. As doenças decorrentes do uso do tabaco são elas infartos, cânceres variados e doenças cardiovasculares. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, por ano, morrem 600 milhões de pessoas em todo o Brasil vítimas de doenças decorrentes do uso do tabaco. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas mobilizou uma ação educativa para lembrar o Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado hoje. O Dia Mundial Sem Tabaco ele é comemorado em todas as capitais do mundo. Então serve de alerta, é um dia somente de alerta para as pessoas. Então existem aqui em Manaus, na Prefeitura Municipal, diversos postos de saúde que você pode fazer o tratamento do tabagismo. O tabagismo hoje é considerado uma doença crônica. Caminhadas, ou seja, procurar um especialista. A prática de exercícios é uma boa dica para combater a vontade de usar o cigarro. A atividade física, ela te ajuda a sair do vício. Nós participamos desse evento ano passado e foi muito bom, porque conscientizou algumas alunas que ainda estavam fumando. Hoje nós começamos com 6 pessoas, tem um cadastro de 300 aqui. Está entendendo? Então eu estou maravilhado, eu sou orgulhoso disso. Eu quero morrer aqui, dançando. Olha, o tabagismo, o cigarro, ele nada mais é do que uma droga legalizada. Mas é uma droga. É uma droga. Mata e mata milhões e milhões de pessoas pelo mundo afora. Então é muito importante. As pessoas primeiro têm que se amar. A gente sempre lembra, a gente sempre fala isso, que a gente ouve falar muito isso. Olha, antes de você amar alguém, ame a si próprio. Então como é que pode, se você se ama, se você gosta de você, que é o melhor para você, você fica usando aí todo tipo de drogas e como essas drogas legalizadas, que é o cigarro, nada mais é do que uma droga legalizada. E é porque paga muito imposto, né? E é por isso que está aí a venda, é liberado. Mas realmente é um outro tipo de droga que não deveria estar à venda. Mas enfim, mas é importante a gente se cuidar, é importante você cuidar da sua saúde. E eu fico muito feliz também quando eu vejo comentários, testemunhos como esse aí, dessa jovem aí também. É uma pessoa que sempre fumou e ela entendeu que estava prejudicando a sua saúde. Então hoje aí está bem melhor, está com a saúde, está revitalizando a sua vida. Isso é importante, longe dessas drogas, em especial o tabaco.
12 horas e 35 minutos, já 12 horas e 35 minutos. Deixa o intervalo comercial que daqui a pouquinho eu volto. Olha, já são 12 horas e 37 minutos, hein? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao Exija Seus Direitos. Para você que está conosco desde o início do programa, meu muitíssimo obrigado. Para você que está aproveitando esse horário de almoço, está sintonizando agora o seu televisor da emissora mais popular, seja bem-vindo. Muito obrigado a você da capital e a você também do interior. E eu sempre falo aqui, eu gosto de sempre ficar massificando, que você pode acompanhar toda a programação da emissora mais popular do nosso estado através das redes sociais. Temos o canal no youtube.com/BandAmazonas. Você pode ver e rever toda a programação, em especial, é claro, aqui o programa Exija Seus Direitos. Já são 12 horas e 38 minutos, meu querido Júlio. E o que não falta é assunto aqui pra gente falar. E atenção, hein? O Serviço Geológico do Brasil divulgou em Manaus mais um alerta de cheia para os rios da região. 32 municípios já decretaram, inclusive, situação de emergência. E em Manaus o rio continua subindo. De quem é? O Tiago Gonçalves. Coloca aquele pra gente. Na orla da capital, o cenário é de águas escuras mais elevadas e o processo de cheia do Rio Negro continua evoluindo. O terceiro alerta de cheia para Manaus foi divulgado na manhã de hoje na sede do Serviço Geológico do Brasil na capital. Os dados partem de uma rede de monitoramento hidrológico. A previsão continua de enchente grande, apesar da estimativa de cota máxima ser inferior aos números divulgados nos 2 primeiros boletins. A gente está anunciando no terceiro alerta que o Rio Negro pode atingir uma cota máxima de até 29,46 metros, provavelmente ficando ao redor dos 29,20 metros. É difícil precisar quando que o rio vai parar de subir. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas essa estabilidade com águas altas deve continuar por pelo menos até meados do mês de junho. Uma preocupação é que o Rio Negro está perto de alcançar a cota de emergência de 29 metros. A gente estava se programando para que no dia 27 ou entre o dia 25 e o dia 30, agora do mês de maio, a gente entrasse na cota de emergência. Então isso não aconteceu, mas a gente está acompanhando junto com o CPRM aí a subida dos rios e quando chegar na cota de 29 a gente decretará a situação de emergência. O chefe da meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia explicou como ainda será a influência das chuvas em relação à subida das águas dos rios da região. As chuvas, de uma certa maneira, estão se reduzindo bastante, principalmente na parte sul, centro da região, em função de que nós estamos entrando na estação seca. Mas as chuvas que já caíram, elas estão se deslocando. Então, por isso a previsão aqui de que dos hidrólogos é que as águas ainda vão se elevar pelo menos aí em torno de mais uns 20 centímetros. No Amazonas, 32 municípios já decretaram situação de emergência por conta da enchente, número que ainda deve aumentar. Nós temos 62 municípios, né? Quando nós passamos aí da metade dos municípios que estão em situação de emergência, nós olhamos não o número de municípios, mas a família afetada. Hoje nós temos em número de famílias, são mais de 75 mil famílias afetadas, perdão, 57 mil famílias afetadas. Se você for transformar isso por pessoa, nós temos mais de 200 mil pessoas afetadas. Isso para nós é muito grande ainda e podendo aumentar. Então, para nós, o desastre já é considerado grande. Olha, 57 mil famílias, é mais do que desesperador, na verdade, né? 32 municípios já estão aí em emergência mesmo, ou seja, já estão pedindo apoio, na verdade, tanto da Defesa Civil do Estado também, a Defesa Civil do município, o governo do Estado, pedindo apoio também do governo federal. A situação está complicada. Desses 32 municípios aí, que decretaram já estado de emergência, ainda existem os outros municípios também que estão ali, né? Estão em alerta, estão também muito preocupados, na verdade, com o que pode acontecer. Inclusive aqui os nossos conhecedores, os nossos telegrafistas aqui, os conhecedores aí das enchentes, ainda tem o fenômeno do repiquete.
que é o que preocupa, né? Porque o rio vai secar, o pessoal, graças a Deus, não, aí ele seca para encher ainda mais. Então, realmente é preocupante, mas pelo que a gente está vendo, inclusive você que acompanha aqui o Exija Seu Direito, nós estamos já basicamente há um mês falando sobre isso, sempre deixando os nossos telespectadores muito bem informados, e a você também do município também pode nos ajudar também, trazendo informações, você dando informações, como é que está aí a sua comunidade, e que a gente possa também transmitir para as autoridades competentes. Mas agora, falando nisso, falando em Festa do Divino, acho que nós temos aqui uma matéria sobre o Pentecostes, inclusive o nosso arcebispo, né, o arcebispo, ele reuniu a imprensa, falou também desse momento tão especial, de você se chegar mais a Deus, mais ao Espírito Santo, e falou também como é que vai ser feito todas essas festas, né, que acontecem tanto no interior, mas também aqui na capital. Coloca pra gente aí, meu querido Monteiro. Todos os anos, a festa de Pentecostes leva os cristãos para celebrar a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. O 21º evento de Pentecostes em Manaus traz o tema Vem Espírito Santo com Maria cuidar da Amazônia, para lembrar da importância da região. Bioma amazônico nosso, né? E pedimos que o Espírito venha cuidar da Amazônia. Cuidar como? Agir na consciência das pessoas, para que as pessoas tomem consciência da importância do nosso bioma. O privilégio que é viver na Amazônia é a nossa responsabilidade também. A expectativa é de reunir mais de 100 mil pessoas no Sambódromo no dia 4 de junho, a partir das 14 horas. A novidade deste ano é que imigrantes estarão envolvidos na manutenção do local. O Pastoral do Migrante convidou mais de 100 pessoas para trabalhar na limpeza, e eles vão receber uma ajuda social, além do que a gente já ajuda eles. O evento é aberto ao público e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Muito bem, tá aí, ó, para você participar, também conhecer um pouco mais, inclusive o interior todo. O arcebispo Dom Sérgio, eu já o conheço, inclusive, de muitos anos, lá na nossa querida cidade de Tefé. Ele já foi bispo lá na cidade de Tefé, na prelazia ali de Tefé, o nosso querido município de Tefé, que inclusive tem o sinal da Band, está nos prestigiando nesse exato momento. Então, quero mandar um abraço também a todo o interior, a todos os municípios que comemoram também a festa do Divino Espírito Santo. Olha, vamos trazer agora o que é destaque, logo mais, está aqui, ó, já está na tela aqui da Band, é o Band Cidade, às 10 para as 7 da noite, você vai poder aí ficar muito mais informado do que é notícia, tudo que aconteceu na nossa cidade e no nosso estado. Então a gente aproveita e já traz alguns destaques para você. Olha, a Polícia Civil fala hoje sobre o suspeito de ter matado o policial militar Paulo Sérgio Portilho. Marcos Neves Serra, de 19 anos, se entregou ontem, eu falei isso aqui, né? Se entregou ontem na sede da Delegacia Geral. Ele foi apontado nas investigações como um dos envolvidos no crime. A Prefeitura de Manaus entrega hoje mais um Centro Municipal de Educação Infantil. A nova unidade está situada no nosso querido bairro Santa Etelvina e terá a capacidade de atender 480 alunos da educação infantil. E você sabe que hoje nós comemoramos o Dia, né, da Liberdade de Impostos. É isso mesmo. Hoje é comemorado o Dia da Liberdade de Impostos. Mais de 10 estados do país, mais o Distrito Federal, estão, é claro, oferecendo descontos em seus estabelecimentos. Aqui em Manaus, lojistas de um shopping da cidade aderiram a essa ação. O objetivo é para conscientizar a alta carga de impostos no Brasil. E olha que o brasileiro paga muito imposto. Então, os detalhes dessas matérias e outras, você confere logo mais 10 para as 7 aqui, ó, de olho da tela, de olho na Band. Exige Seu Direito de hoje, fica por aqui, meu muitíssimo obrigado. Continue com a emissora mais popular. Vem aí o programa da nossa gente, vem aí o Câmara 13 com a nossa queridíssima Socorro Sampaio. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.